Luiz Carlos de Moraes Júnior. Boa tarde, Boa Luiz Carlos. tarde. Fale um pouco de você, ó. Bom, eu sou brasileiro, carioca e sou escritor e professor. As duas atividades eu gosto muito de fazer e eu acho que elas são muito importantes. Eu acho que no Brasil a gente não tem ainda a dimensão, ou não tem ainda, até perdeu. Eu acho que o Brasil já deu uma importância maior para a educação e para a cultura, e dos anos 60 para aqui, por vários motivos que seria muito longo para contar, o Brasil perdeu um pouco da dimensão do que é a educação e do que é a cultura de uma maneira geral. É claro que existem elites, tanto elites econômicas quanto elites culturais, que têm isso um pouco melhor no Brasil, mas de uma maneira geral houve um afastamento, há uma espécie de uma entropia em que o Brasil se afasta dessas questões. Então é difícil, mas, tipo assim, se você nasce na França, da aula você é super valorizado, se você escreve, pesquisa lá, você é super valorizado. Seria muito mais cômodo ser um professor e um escritor, um poeta, num país assim, que valoriza a cultura. Mas eu não me lamento não, eu adoro ser um poeta brasileiro, entendeu? Basicamente, quando eu falo que tem esse afastamento no Brasil da dimensão, a pessoa não sabe mais o que é texto de verdade no Brasil, não entende o que é texto e não sabe reconhecer, e quando vê um texto, a maioria das pessoas não consegue realmente entender e trabalhar com o texto. Então tem uma deficiência de leitura no nível da textualidade gigantesca, e por isso se perdeu a dimensão do que é o texto, do que é a arte da literatura, a arte da poesia, que é uma outra coisa, e do que é cultura em geral, né? Isso está muito depauperado, enfraquecido no Brasil. Antes de tudo e acima de tudo, eu sou um poeta. O que eu estou no pior lugar e na pior época para ser um poeta. Mas antes de tudo, eu sou um poeta isso é difícil de falar sobre isso. Não é uma profissão, não é algo que seja valorizado, mas eu tenho uma ligação com a poesia gigantesca, muito forte, cotidiana. Eu leio poesia quase todo dia, escrevo poesia todo dia. E eu estou sempre inspirado para fazer poesia, o que é um fenômeno total, um fenômeno universal, entendeu? Então, isso é uma profissão, mas não é uma profissão. É a minha grande ligação existencial com a poesia. Eu escrevo literatura, escrevo teoria e dou aula. Basicamente é isso que eu faço como profissão. O trabalho no ISERJ me liga também com multimídia. Então a gente grava vídeo com os alunos, grava rádio com os alunos. Então são essas atividades que eu faço, mas sempre ligadas com a educação. Eu já publiquei uns 37 livros ao todo, mas eu pago para publicar, na verdade, né? É um investimento que eu faço na literatura por acreditar nela, por acreditar no trabalho que eu estou fazendo. A minha produção livresca, ela se pauta por poesia, romance e livros teóricos, né? A maioria dos livros que eu publiquei foram teóricos. Desses teóricos, 2 foram didáticos, que são 2 livros em que, desde que eu comecei a dar aula, há 29 anos atrás, na época era minha namorada, agora é minha esposa, minha mulher Eliane, ela me ajuda muito, ela é uma grande pesquisadora, uma grande pensadora, uma grande escritora. Então ela me ajudou muito a dar aula, eu consegui dar aula, uma das pessoas que possibilitou eu poder dar aula é essa ajuda dela desde o início. E a gente preparou muito material, e muitas aulas, e muitas fichas, e muitos textos de português, principalmente produção de texto e leitura, e de filosofia, que são as 2 áreas que eu atuo dando aula. Isso desde 89. E eu fui guardando esse material, chegou um momento que eu pedi para ela a gente organizar isso, transformar em 2 livros didáticos, que é o Laboratório de Letras, que é sobre leitura e produção de texto, redação, e a formação da filosofia contemporânea, que é sobre filosofia. Esses são os livros didáticos que eu fiz com ela, baseado todo o material que a gente preparou para as aulas. Além disso, do que eu publiquei, o que tem mais penetração, mais repercussão, são livros teóricos. Talvez o livro que tenha tido mais repercussão é O Sol Nasceu para Todos, a História Secreta do Samba. Existe um livro aí com o nome O Sol Nasce para Todos, o meu livro veio primeiro, tá? Esse é um livro espírita, O Sol Nasce para Todos, mas o meu foi publicado em 2010. Esse Sol Nasce para Todos foi publicado em 2014, sei lá. É de uma música do Nel Rose e Almirante,
O Sol Nasceu para Todos, e a ideia de que o que vem de Deus, a música, a poesia, o pensamento, a vida, é para todos. Como o Sol ilumina, dá calor para todo mundo por igual. O Sol é exatamente como o que vem de Deus, é para todo mundo por igual. Agora, se a pessoa não pega, é uma questão dela, entendeu? Tipo assim, as pessoas ficam ouvindo coisas muito chatas e muito bobas e lendo e tal, mas as maiores maravilhas estão à disposição delas. Basta elas quererem, entendeu? Então eu fico ouvindo compositores geniais, cantores geniais, tanto clássicos quanto populares, tanto antigos quanto novos. Tem coisa nova muito boa aparecendo. E me delicio e digo, por exemplo, vou dar um exemplo. Odair Cabeça de Poeta e Grupo Capote, que é dos anos 70, 80. Eu adoro esse grupo, acho genial, é uma terapia toda vez que eu ouço. O pessoal, a maioria não conhece, é problema das pessoas, elas estão perdendo, entendeu? Não é um problema do grupo que já teve, não tem mais. Claro, seria melhor para o grupo ter feito sucesso também, ter tido um retorno. Quem sai perdendo mais é o público quando não ouve. Então meu livro sobre música popular brasileira é sobre isso. É a história secreta do samba, mas é porque eu boto samba ali como um metagênero ou um supergênero. Na verdade, rock brasileiro é samba, entendeu? Chorinho é samba, valsa é samba, tudo é samba no Brasil. Então é a história do MPB. Esse é o livro que mais, que está na Biblioteca do Congresso Americano, que tem mais, que eles têm lá fora. Eu estou em 17 Wikipédias do mundo, né? E tenho vários livros na Biblioteca do Congresso, porque eles têm interesse por esses temas. No Brasil mesmo não tem. Então tem um livro sobre a Tropicália, que é Crisólogo. Crisólogo é palavra de ouro, que não foi o nome de um santo da Idade Média, mas eu usei como uma metáfora do Caetano. O estudante de poesia Caetano Veloso, que eu estou referendando um livro de poesia do Oswald de Andrade. Não é Oswald que fala, é Oswald. Um dia eu explico melhor para vocês por quê. E aí, ele fez o primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade. E eu fiz o Crisólogo, estudante de poesia Caetano Veloso, e estou fazendo um livro de poesia chamado O Segundo Caderno do Aluno de Poesia Luiz Moraes, brincando com isso também. E tem o Proteu, a arte das transmutações, leituras, audições e visões da obra de Jorge Maltner, que é um pensador filosófico, é um grande escritor, premiado, é um escritor muito importante, um poeta e é um músico. Ele é basicamente um cara da MPB, mas ele foi por essas áreas. Foi quem melhor, todo mundo faz livro atualmente, mas é tudo lixo. Quem melhor fez livro que não é da área de livro foi o Maltner no Brasil. Essa ponte, né? Mundo cultural, assim, cultura acadêmica e MPB, quem fez bem mesmo foi o Maltner. E eu tenho trabalho sobre ele é muito importante, também é bem desconhecido, não é conhecido quanto merecia no Brasil. E eu tenho livros sobre alquimia, o Arquimagistério Solar, que é mesmo um livro de alquimia, porque eu estudo alquimia desde adolescente. Eu tenho um livro sobre o xamanismo da América do Norte, que eu tenho a teoria de que ele atravessou todas as Américas, que é o naualismo ou a arte tolteca, que ela é muito revolucionária, ela vai muito além da filosofia e da ciência europeias. E eu documento isso tudo no livro chamado Carlos Castaneda e a Fresta entre os Mundos, vislumbres da filosofia Anauaca no século XXI. Anauaca era o povo de Sem Anauac. Sem Anauac é a terra cercada por águas, que seria o Vale do México ou a própria América, que é cercada por águas, ou a própria Terra, né? Então ele tem 3 visões do que é o Anauac, né? E esse título, A Fresta entre os Mundos, é o título de um livro que o Carlos Castaneda perdeu, foi o primeiro livro que ele escreveu. Então eu reescrevi o livro do Castaneda, The Crack Between Roads, né? E eu tenho outros livros teóricos, como Estudante do Coração, que são vários artigos e tal. E a parte da tua pergunta eu estou falando muito, né? Do negócio do romance, na verdade, toda a minha escrita se liga. Eu faço o mesmo livro, a mesma coisa em várias áreas, aos pedacinhos. Então, tudo que eu escrevo é para expandir a consciência. Eu escrevo para um homem que usa mais que 6% da sua capacidade mental e mais que 5% dos seus genes e vai além da primeira atenção, da segunda atenção, entra na terceira, quarta e quinta atenções. Eu escrevo propiciando isso, uma evolução da consciência. Então, a minha literatura, você leu agora, por exemplo, Faetonte, que é a Guerra das Amazonas, né? Que é uma ficção científica, mas sempre visando expandir a mentalidade do homem. É a mesma coisa que acontece com a minha poesia. Já me falaram isso, eu tenho a sensação que ao ler um livro meu, seja de poesia, seja um romance, seja um livro teórico,
quando a pessoa acaba, ela parece que está num outro mundo. A ideia seria essa, entendeu? Criar um novo mundo, uma nova mente. É isso.